Boa noite, Andréia. Boa noite a toda a equipe da Farmácia Lantana. Boa noite a você que nos assiste, profissional de saúde, seja nutricionista, seja médico, seja personal trainer. Não interessa, nós todos estamos cuidando profissionalmente de um outro ser humano e a todos nós interessa nos saber e trocar experiências a respeito de temas. E é com muita alegria que a gente aceitou esse convite, estamos aqui extremamente felizes de ter a oportunidade de compartilhar o nosso trabalho com vocês, porque eu sou gastroenterologista, tá? Sou clínica, sou gastroenterologista, sou hepatologista, sou especialista em CTI, em transplante de fígado e agora atualmente estou me dedicando à medicina de precisão. E o tema de hoje é gastrite crônica, é justamente a gastrite que nos preocupa, tá? E suas consequências naturais, porque venhamos e convenhamos, tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem sua consequência natural. Então a gastrite, ou seja, a inflamação IT situada no estômago, ela de cara ela se divide em dois grandes grupos, que se trata de gastrite aguda e a gastrite crônica. A gastrite aguda não nos preocupa porque ela não oferece nenhum desafio clínico a partir do momento que o paciente já chega com a queixa para você, já aponta o local onde é que dói, entendeu? Que queima, que é desconfortável, já aponta o período de duração daqueles sintomas, né? E muitas das vezes oferecem pistas assim, diagnósticas do que causou aquilo ali ou que pode estar interrelacionado. A gente, logicamente, vai proceder a um exame de endoscopia e vai lá, olha o estômago por dentro e detecta uma gastrite aguda. Então essa não oferece nenhum desafio clínico, técnico, nenhuma imaginação, nenhum feeling adicional. A gente faz um diagnóstico rápido e normalmente com ou sem droga, isso é super importante a gente frisar, porque a mucosa tem uma capacidade de regeneração imediata, intrínseca a ela. Ela vai se recuperar dentro de um período de 72 horas. Agora, o que preocupa é justamente essa danada dessa gastrite crônica. Por quê? Porque ela oferece um desafio clínico absurdamente grande. Simplesmente pelo fato de que ela não mostra sintoma. Então, na maioria absoluta das vezes, cerca de 110% dos casos, o paciente chega no seu consultório sem queixar nada no estômago. Ele está queixando outra coisa. Ele está queixando uma queda de cabelo, ele está queixando uma falta de energia, ele está queixando um empachamento gástrico com muitos gases, um intestino que não funciona direito, uma dor de cabeça crônica, uma falta de aquisição, capacidade de aquisição de massa muscular, né, ou uma alteração do status mental. Agora, gastrite crônica, ele não vai queixar para você. Ele nem sabe que tem. E quando você acha que você merece uma endoscopia para poder esclarecer se existe a presença dessa condição ou não no seu paciente, ele até questiona. Ele falou, endoscopia, doutora? Mas meu problema é queda de cabelo. Meu problema é memória fraca. É uma demenciação, um comprometimento cognitivo leve, que é o início da demenciação. Por que eu vou pedir uma endoscopia? Então, eu estou atrás das consequências naturais, óbvias e sequenciais de um status de inflamação crônica perpetuada, tá? Agora, o estômago não é tão poderoso, gente. Ele é super poderoso. Como é que ele é capaz de inflamar? Olha só esse vídeo. Derrama o conteúdo gástrico dentro de um copo, pega um dente seu e joga aqui dentro do conteúdo ácido. Esse dente imediatamente vai se esfacelar, vai perder fosfato, hidroxiapatita, cálcio, vão aparecer os canais intraósseos. O próprio copo ele vai furar e vai vazar o conteúdo gástrico. E o estômago, com todo esse suco altamente corrosivo nas suas células delicadas, por que ele não se autodigere e fura, gente? Por quê? Porque ele é preparado para a tranqueira, entendeu? Então, ele realmente ele é dotado, ele é construído de uma forma que ele suporte toda essa agressão. A vida de um estômago, o dia a dia de um estômago não é fácil, é só pedreira. Aí chega o paciente que come caco de vidro, come pedra, come cimento, entendeu? Bebe álcool, come glúten, etc. É muita agressão simultânea. Mas se fosse só o problema do ácido clorídrico, né? Se fosse só isso aqui é de extrema relevância, porque a espessura do muco é importante, tá? Então, além de ser uma barreira física que isola a mucosa, tá? A mucosa gástrica aqui, ó,
do conteúdo ácido, ele ainda é uma barreira química, porque ele tem bicarbonato que neutraliza grande parte do ácido clorídrico. Então, a gente só vai ter uma inflamação gástrica se a gente tiver uma redução da proteção. E a redução da proteção é justamente o comprometimento de células que compõem a mucosa, tá? Elas estão machucadas. Então, imagina se você consegue fazer alguma coisa se tiver com o cotovelo ralado. Tropeçou, ralou o cotovelo, tropeçou, ralou o joelho. Olha a incapacitação que vai dar início à sua vida no dia seguinte ou no próprio dia. Vai ser difícil vestir uma roupa, porque vai grudar o machucado, vai doer. Vai ser difícil dobrar um joelho. Vai ser difícil apoiar o cotovelo e poder escrever, entendeu? Porque está ralado. Então, ou seja, você vai ter disfunções secundárias à lesão que ocasionou no sistema. Aqui não é diferente, né? Aqui a gente tem células machucadas que devem fazer o que elas têm que fazer, que é a produção desse muco isolante, que é a produção do próprio ácido, que é a produção de conteúdo que vai ajudar a digerir o que você comeu. Então, se essas células estão machucadas, elas vão conseguir ou não vão conseguir fazer o trabalho delas? Elas podem desde conseguir com grande dificuldade a deixar de conseguir. Então, isso realmente é um ponto muito importante para que a gente tenha na cabeça com o que a gente está mexendo, tá? Para uma abordagem melhor, né? Então, o ácido clorídrico, coitado, que ele é o crucificado nas grandes partes da gastrite, a gente acha, né, que normalmente os protocolos médicos, eles frisam que o responsável pela gastrite é o ácido clorídrico, coitado. Então, essa mistura aqui de prótons com ânion, ácido clorídrico, ele tem um pH muito baixo, tá? Ele tem um pH menor que 2. Idealmente, entre 1,2 e 1,4. Sabe qual que é o ácido mais forte que existe na natureza depois do ácido clorídrico? É o ácido sulfúrico, que tem um pH menor que 1. Então, é muito próximo de um pH gástrico, né? Mas por que a gente precisa de toda essa acidez? Tudo no nosso sistema tem um porquê. A gente pode desconhecer, que a grande maioria dos casos ocorre isso. Mas existe um porquê. Então, o ácido clorídrico existe nessa concentração de tamanha acidez porque ele é um esterilizante. Tá? A gente não come alimento estéril, a gente come alimento que perece, alimento contaminado, que se a gente não colocar na geladeira ou no ferver, ele vai apodrecer. Se a gente não tiver um ácido clorídrico suficientemente concentrado no estômago, a gente vai ter um apodrecimento do que a gente consumiu, tá? Então, a substância não vai conseguir ser digerida e a gente vai ter uma superproliferação bacteriana. Então, existe a necessidade da esterilização gástrica antes que passe para a circulação, tá? E outra coisa é a ativação de uma enzima que é responsável pela quebra das proteínas ingeridas, tá? Então, a pepsina, ela é ativada, né, é transformada de pepsinogênio a pepsina no ambiente ácido. Se tiver um ambiente mais alcalino, a gente perde a pepsina, ela não é produzida e, com isso, o conteúdo proteico que você ofereceu ao seu paciente não é absorvido adequadamente porque não foi quebrado, tá? Então, as repercussões vão muito além de uma inflamaçãozinha, tá, na mucosa. Então, o estômago tem essa estrutura, não é um sacolão onde você vai pondo as coisas, entendeu? E ele vai armazenando, não. Ele é uma estrutura anatômica, né, glandular. O fígado é a maior glândula do corpo e o estômago é a segunda maior glândula em estrutura, tá? Que acomoda os alimentos. Então, a gente tem essas partes aqui, o fundo, o gástrico, né? Que cada um tem a sua função. E é preciso que a gente conheça. Então, o fundo gástrico é essa parte aqui, ó, que serve apenas para acomodação. As pessoas que comem muito, né, elas dilatam esse fundo aqui e com isso dilatam essa parte de reforço muscular que é o cárdia e favorece um refluxo ácido, mas não tem nada a ver com a quantidade de ácido clorídrico. O negócio foi mecânico, você comeu demais e distendeu a musculatura que propiciou um refluxo, ou você comprimiu muito essa estrutura, como uma obesidade de cintura ou uma gravidez, que forçou um refluxo, tá? Agora, para a gente, clinicamente, o que interessa
é o corpo e o antro do estômago, onde está a maior concentração de glândulas que vão fazer uma secreção de conteúdo digestivo para quebrar o alimento que a gente comeu. Então, é alimento, tá, que a gente tem que comer. A gente não pode comer pedra, nem cimento, nem caco de vidro, não, tá? Então, essa camada muscular aqui, a camada que vai por fora, ela é muito interessante. Olha, que a camada interna, ela é oblíqua, depois tem outra camada circular e a camada externa, ela é longitudinal. Isso serve para quê? Para fazer um saculejo gástrico, ou seja, o estômago parece uma máquina de lavar, para misturar todo aquele conteúdo que foi secretado pelas glândulas para dentro da luz, que é esse espaço aqui. Essas pregas são normais, tá? São as fovéolas que são o abrigo das glândulas, das células glandulares. E vai saculejar todo o conteúdo aqui, ó, para poder digerir. Ou seja, tem que misturar bastante para poder a digestão ser eficaz. E dentro daquelas pregas, tá? Que a gente viu, aqui é uma preguinha, tá vendo? Aqui é um buraquinho entre as pregas. Existem todas essas células. Então, quando a gente está diante de dois dificultadores na prática clínica, que é você tem que ter um feeling, uma malícia diagnóstica, de que entender que aquela queda de cabelo, que aquele cansaço crônico, que aquele distúrbio do status mental do paciente, ou dificuldade de ganho de perda de massa muscular, ou obesidade, pode e deve estar ligado a uma inflamação gástrica. Você tem que ter uma malícia diagnóstica importante, porque o paciente mesmo ele vai ser até surpreendido pelo seu inquérito. Ele falou, não, no estômago eu não sinto nada. Por que eu preciso de uma endoscopia? Porque eu preciso saber o status dessas células que compõem a superfície secretora e absortiva gástrica, tá? Então, quando a gente faz uma endoscopia, o endoscopista só vê até aqui, ó. Então, ele vê, na grande maioria dos casos, um vermelhinho, entendeu? Só uma irritaçãozinha na mucosa. Aí ele classifica para a gente como uma gastrite, né? Enantematosa, ou seja, vermelhinha, leve. Que ele só está vendo isso aqui, ó. Aí eu quero profundidade diagnóstica, aí eu quero uma biópsia. Então, ele vai ter que pegar isso aqui tudo para mim, até a muscular da mucosa, tá bom? Para eu entender ao microscópio como é que estão os status de funcionamento dessa célula, porque uma depende da outra. Tá? Uma funciona para funcionar a outra, para funcionar a outra, para funcionar a outra. Então, você vê que as células de superfície, as células que estão aqui, ó, e até no corpo, aqui até aqui, ó, tudo isso daqui no estômago inteiro secreta muco. Se elas estão danificadas, elas vão conseguir secretar o muco, gente? É claro que não vai, né? E aí depois passa para as outras populações glandulares com funções específicas, ou seja, essa célula parietal aqui, tá? Ela secreta o ácido clorídrico e secreta o fator intrínseco. Então, o ácido clorídrico, a gente já viu as funções dele. O fator intrínseco serve para absorver vitamina B12 e ferro. Então, a queda de cabelo do seu paciente pode estar ligada a uma dificuldade de secreção de fator intrínseco, porque a célula está machucada e deixou de conseguir secretar o fator intrínseco tão importante para evitar a queda do cabelo do seu paciente. Porque está faltando ferro. Está faltando ferro para o funcionamento da tireoide. Tá? Está faltando ferro para a formação de hemoglobina, que é transportador de oxigênio. Está faltando vitamina B12, porque é a mesma que absorve, esse fator intrínseco é responsável pela absorção desses dois. B12, eu tenho uma parestesia das pernas, eu estou com sensação de anestesia nas pernas, ou eu estou ficando com memória fraca. É déficit de complexo B, vitamina B12, que vem do estômago, essa inflamação crônica. A célula principal, que é a secretora de pepsinogênio, que depende da acidez do estômago para ser transformada em pepsina, para poder quebrar a proteína, não tem, porque o estômago não está conseguindo secretar ácido clorídrico em quantidade adequada. Então, não tem acidez adequada para conseguir ativar o pepsinogênio, a pepsina. Tá? E as células pilóricas gástricas, que estão aqui embaixo, ó, as células secretoras de gastrina, que vão acelerar esse processo de secreção desse suco digestivo para a superfície gástrica. Então, a gente, como clínico, tem que ter uma visão espectral, a gente profissional de saúde, tá? A nutricionista, nós médicos, que percebemos que estamos diante de um desafio absortivo, né? Diante de tanta inflamação crônica, a gente quer suplementar.
Mas a gente tem que entender também que às vezes a gente não consegue suplementar esse paciente porque ele está com dificuldade, ou a gente vai precisar de trocar uma ideia com a farmácia, com o farmacêutico, de saber qual a formulação farmacêutica que seria melhor para ele, menos agressiva, né? Ou em gotas, ou em sachês, ou em cápsulas de solução rápida. O que fazer com esse paciente para que a gente possa forçar a dificuldade absortiva dessa mucosa? Então, é muita coisa para a gente raciocinar e não é fácil. Então, a superfície do epitélio, ela é vista pela endoscopia. A profundidade do epitélio até a submucosa, ela é vista por biópsia. E hoje a gente tem tanta complicação advinda dos exames de biópsia que quando o anatomopatologista ele faz uma análise de um fragmento mais ou menos normal, ele desvaloriza, né? Ele tipo assim, não, tem mínimas alterações inflamatórias, mínimas alterações celulares. Gente, é do mínimo que começa, entendeu? Não é hoje eu sou normal e amanhã eu tenho um câncer, não. Hoje eu sou normal, aí amanhã eu estou um pouquinho mais desgastada, aí depois eu estou um pouquinho piorzinha até que eu virei um câncer. Então, é construção, né, progressiva das alterações celulares e arquiteturais. Então, eu preciso de uma biópsia de boa qualidade, eu preciso de endoscopistas de boa qualidade e eu preciso de trocar uma ideia com uma farmácia que consiga entender os meus desafios, porque eu preciso fazer com que isso chegue na circulação. E se eu tiver uma dificuldade aqui, isso não chega. E aí o meu paciente está privado de nutrientes essenciais para a sobrevida. Então, aqui é um epitélio, né? Um epitélio das células que secretam aquelas substâncias, seja muco, seja pepsina, seja gastrina, seja somatostatina, seja o que quer que seja, são essas células de superfície e componentes daquelas fovelas, que são as glândulas gástricas, que estão aqui, ó, todo bonitinho. Olha aqui, os núcleozinhos todos lindos, né, gente? Bem distribuídos. Ou seja, as células são todas amiguinhas, convivendo entre si super bem, né? Grudadinhas uma na outra, tá? O núcleo bonitinho, sem perda de estratificação, sem nada. E no lugar delas, ó, a membrana basal, que divide o epitélio da submucosa, que isso aqui é a submucosa. Ela não tá tudo bonitinho, ó. Os vasos aqui, a defesa tá aqui, tá tudo armado, ou seja, sensacional, o terreno tá adequado à absorção de alimento. Agora eu começo a complicar. Eu começo a pôr agressor demais. E aí as pessoas perguntam, nossa, mas você falou tanto, fala tanto, e qual é o agressor? Gente, o agressor é tudo aquilo que está no lugar errado, na hora errada, entendeu? Na quantidade errada. Então, se eu bebo um álcool, ele imediatamente vai ser um fator adicional de lesão. Mas o meu estômago ele é preparado para a tranqueira, então ele dá conta. Mas se eu já bebo e fumo, né, aí eu já tenho 2 agressores adicionais. Aí se eu bebo, eu fumo e como glúten, é outro fator adicional. E se eu tenho uma dificuldade perpetuada, ou seja, inflamação em cima de inflamação, porque eu começo meu final de semana na sexta, no sábado, no domingo, aí eu mereço, então eu faço aquele abuso alimentar, essa célula está vindo de uma recuperação mais difícil e já tem logo uma lesão, né, secundária em cima, ou seja, ela acabou de conseguiu dar conta do prejuízo, já tem outro prejuízo em cima. Então, a gente encurrala dentro daquelas fovéolas, dentro daquele slide que eu marquei para vocês aqui, ó, dentro dessas fovéolas, a gente tem células-tronco aqui, células-tronco da própria fovéola, da própria glândula gástrica, que é capaz de se diferenciar ou se transformar em qualquer uma dessas células. Ó, prejudicou a barreira mucosa. Vamos repor as células da barreira mucosa. Ó, prejudicou as células oxínticas secretoras de ácido clorídrico. Vamos repor, vamos diferenciar. Se vira aí. Especializa em célula parietal, ela se vira. Olha, machucou as células hemogênicas, secretora de histamina, entra com marfim, tal. Se diferencia nela, especializa nela. Então, ela tem uma capacidade intrínseca de regeneração. Agora, quando
o acúmulo de danos é grande, você fala para essa célula-tronco assim, cara, eu não estou conseguindo sobreviver, a célula normal não está conseguindo sobreviver, entendeu? Eu vou ter que me especializar em algo diferente, eu vou ter que ficar mais forte. Então, ela realmente tem que colocar células diferentes, mais agressivas, mais resistentes, mais cascudas, para conseguir sobreviver. Só que se essa célula consegue sobreviver, eu passo de uma displasia leve, tá, para uma displasia moderada, porque eu vou aumentar a população de células que conseguem sobreviver num ambiente hostil. Tá? Mas ainda tem um sistema dominado porque a membrana basal não foi ultrapassada. A gente só aumentou o número de células capazes de resistir a tanta agressão. Então, é uma displasia que passou de leve para moderada porque aumentou o número de células adaptadas, ou seja, neoplásicas. Aí, quando a gente tem uma grande quantidade em extensão e em profundidade dessas células adaptadas, displásicas, pré-cancerosas, a gente tem uma denominação de carcinoma in situ. Por quê? Porque ainda não invadiu a membrana basal. Tá? Então, não caiu na submucosa. Mas olha a extensão do dano. Aí, agora, se a gente ultrapassa e essas células que perderam a capacidade de obedecer ao sistema para parar de replicar, ou a gente já recuperou o epitélio, entendeu? A gente já ficou cascuda, para desse jeito, porque a gente não precisa mais de tanta proliferação assim. Ela começa a se revoltar. Ela não é aquele menino mais obediente, não. Ela perde a obediência e começa a se multiplicar independente do nosso comando. Tá? E aí ela começa a invadir, ultrapassa a membrana basal e cai na submucosa. Aqui é uma doença avançada, então é um carcinoma invasivo. A gente está correndo atrás do prejuízo, porque a gente perdeu o timing da intervenção correta, tá? Então, a gente vai mostrar a barreira gástrica aqui com mais riqueza de detalhes, tá? Numa visão 3D, no modelo matemático. Então, a gente vê, olha, as fovéolas, que são o abrigo das glândulas gástricas, tá? Essas pregas na mucosa que a gente vê na endoscopia, são essas verdadeira dobradinha. Essa quantidade de muco aqui, ó, que é sensacional, que isola, né, a célula mucosa, né, do conteúdo gástrico que está aqui, daquele suco altamente corrosivo, olha a espessura dela, tá? E essas células são juntinhas, é para uma ser grudadinha na outra, olha, tá? Então, uma coisa tão agressiva, né, em que a gente tem a circulação de base aqui, ó, o sistema arterial, o sistema linfático, o sistema venoso, né, o sistema nervoso autônomo, que está aqui debaixo, ó, da mucosa. Então, ela é inervada, a mucosa. Então, o seu status mental, ele está agindo em cima da circulação. Ou vai dilatar, ou vai fazer vasoconstrição. Ele está agindo no sistema de defesa. Tá? É para achar que a gente está em guerra ou não é para achar? É para parar a secreção de muco, parar a secreção digestiva porque a gente está no modo luta, fuga, ultrapassagem? Ou é para acalmar o sistema e produzir as secreções digestivas e o muco? Então, tudo isso é alterado pelo sistema nervoso autônomo. O cérebro está aqui, ó, sob a forma de sistema nervoso autônomo. Tá? E o nervo vago é o principal responsável por essa secreção. Então, você vê que uma célula dessa, ó, com uma espessura tão delicada assim, ó, de uma bolha de sabão, ela é super delicada, é muito juntinha. E aqui a gente tem um suco altamente corrosivo, que é segregado, é separado dessas células por uma barreira espessa de muco. Então, tudo que desfavoreça a produção de muco vai fazer com que esse conteúdo toque essas células e machuque. Mas não é a concentração deles, é o erro da construção da barreira. Tá? Então, isso é muito importante a gente ter, porque normalmente a nossa principal medida de intervenção farmacológica é na inibição da secreção ácida gástrica. E aqui já está H. pylori, ou seja, já está num ambiente que as células estão começando a sofrer, tá? A gente começa a ter um buraquinho entre as células, a gente começa a vazar conteúdo do sistema digestivo, do estômago, para dentro da circulação imediatamente, sem ter passado transcelular, ele passou intercelular,
ativou a defesa que viu, opa, proteína normal caindo na circulação, vamos ativar. E o sistema nervoso autônomo com você estressado na vida de hoje em dia, com esse corre-corre, também está ativado. Então o sistema está preparado para a guerra. Tá? E a inflamação crônica, ela vai fazer com que haja buracos entre essas células cada vez maiores e proteínas não processadas caem na circulação, ativando todo o sistema de defesa. Então, se essas células têm função de quebra, de secreção, para que haja absorção, se elas estiverem machucadas, uma gastritezinha leve que seja, vai fazer com que essas células tenham ou não tenham dificuldade em fazer o papel delas. Então, a gente tem que pensar, porque no caso da gastrite crônica, o sintoma não é prevalente, o sintoma não é evidente. Você vai ter que partir para cima dele e fazer uma busca ativa do que está acontecendo com o potencial de comprometimento de toda a máquina, tá? Então, essa é mais uma ilustração aqui para a gente entender. Então, displasia epitelial gástrica, da onde é que surge isso? Meu estômago era normal, gente, ele é valente, ele é potente, ele aguenta a tranqueira. De onde é que vem isso? Então, a displasia epitelial gástrica é uma situação, gente, em que a gente precisa ter na cabeça que ela é progressiva, tá? Ela é construída, ela é progressiva e ela é cumulativa, ela se acumula. Então, acúmulo de danos não é uma coisa só que derruba um estômago. É uma mais uma, mais uma, mais uma sequência de erros perpetuados de forma crônica, sem sinalização clínica, o que é mais grave, ou seja, porque não apareceu, tá? Então, essa soma de alterações, né, que vão fazer com que a gente prolifere mais do que deva, porque tem que repor epitélio danificado, né? E altere as diferenciações, as especializações do epitélio, porque ele tem que ficar mais especializado em sobreviver. Tudo na natureza está tentando sobreviver, né? Isso, sim, essa soma das alterações, né, proliferativas e de especializações desnecessárias a um ambiente ótimo e necessárias em um ambiente hostil é que vai culminar com o aparecimento da displasia epitelial gástrica, que hoje é igual água no consultório. Todo mundo tem algum grau de comprometimento de moderado a importante do estômago. Então, aqui a gente vê uma displasia leve, ou seja, a gente dá para observar, né, alterações celulares leves, mas a gente tem que entender que tudo começa do leve, nada começa do máximo, não. Então, a gente está vendo aqui, essas células da membrana da base da glândula, né, são diferentes em tamanho, tá? A gente pega um núcleo certinho, mas outro núcleo diferente, mas está tudo dominado porque a arquitetura está preservada das criptas, das fovéolas, das pregas. Então, a gente não invadiu a membrana basal. Aqui já é outro cenário. Aqui a gente já vê, ó, células, além de estarem com tamanhos diferentes, a gente tem núcleos diferentes, né? A gente tem perda da cromatina, ou seja, perda do DNA nuclear da célula, ou seja, tem célula apagada, né? Tem células mais que se coram mais fortemente, outras que não se coram muito, e a gente já tem o início da invasão da membrana basal aqui. Então, além das alterações celulares que são visíveis, inclusive ao leigo, tá? A gente tem uma perda da arquitetura. Então, tem alteração citológica, quer dizer, celular, e alteração arquitetural. Então, a gente está diante de uma displasia epitelial severa, um carcinoma in situ. E aí começou a complicar, porque até aqui a gente tem uma capacidade de reversibilidade. Então, o primeiro passo para a cura é o quê? Tomada de consciência. Então, você só vai curar se você entender que você está nesse momento crucial, crítico, que a próxima falha ou o próximo agressor, o sistema pode não dar conta, tá? Então, aí vem a grande pergunta dos pacientes.
que chegam para a gente. Na hora que a gente vê um status desse, a gente fala, olha, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fumar, não pode beber, não pode comer glúten, não pode comer fritura, não pode comer queijo. Né? Você vai ter que cercear de todos os lados a alimentação do paciente. E aí ele fala, mas nossa, mas eu não consigo ficar sem isso, né? E tal, eu falei assim, pois é, mas a gente precisa de uma coisa chamada análise de risco, tá? E cálculo de crédito, que o sistema financeiro e bancário fazem isso muito bem e a gente como médico não faz, tá? Então a avaliação de risco, tá? E em compreensão do crédito que você tem, isso é fundamental para uma instrução do paciente. Tá? Porque diante dessa dificuldade aqui, a gente está engessado. Não adianta você restringir, vou tirar, são 20 agressores em cima desse estômago, tá? E sequenciais, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu tenho muitos compromissos sociais, né? Aí eu pergunto assim, você tem mais compromisso social do que a Gisele Bündchen? Você tem mais compromisso social do que a Adriane Galisteu, do que a Angelina Jolie? Então, normalmente não. E essas pessoas vão a todos os compromissos sociais para fazerem as interconexões sociais, porque é saudável, porque precisa de participar mesmo, tá? Agora, elas não comem o que não devem, tá? Para não se lesionarem, porque elas têm instrução importante. Então, diante de um quadro desse, ou um pouco menos severo, porque isso aqui tudo é pólipo. Pólipo é o quê? É uma excrescência da mucosa, ou seja, é mostrar para a gente que o local foi agressivamente agredido. Então, quando você morde a bochecha, você imediatamente forma um pólipo ali, significa que naquele local a agressão foi severa. Agora, você imagina o status desse estômago. Adianta eu falar assim, olha, bebe só domingo, ou bebe só sábado, ou não bebe um vinhozinho não, vamos ficar, não tem jeito, eu tenho que tirar todos os agressores identificáveis e às vezes até o alimento bom ele está sendo prejudicial, porque você vê que a mucosa tem um brilho. Quando você vê um brilhozinho desse, quer dizer que tem água, tá? Mas aqui já não tem, aqui está seco. Então a secreção mucosa está prejudicada, ou seja, qualquer coisa danifica esse estômago. Até o próprio alimento que fica mais tempo aqui atritando a mucosa, porque ela não está conseguindo digerir aquela substância, então ela não consegue passar para o duodeno, porque só passa para o duodeno partícula menor que 1 milímetro. Então, se ela está tendo essa dificuldade, seu tempo de esvaziamento vai ficar prolongado, né? Come qualquer coisinha, vai ficar empachado, uma superproliferação bacteriana, porque não tem ácido clorídrico suficiente para esterilizar as bactérias daí. Então, a gente vai começando a mudar um terreno normal. Então, eu coloquei aqui as alterações celulares, alterações citológicas, que são todas descritas num exame histológico, num exame anatomopatológico. Então, pleomorfismo, ou seja, células de tudo quanto é jeito. Uma hipercromasia, você viu que são células mais coradas, que captam mais o corante, né? Estratificação nuclear, o núcleo está mudando de forma, né? O aumento da relação núcleo-citoplasma, ou seja, o núcleo está ficando diferente do restante da célula, tá? A perda de polaridade, a célula nem sabe para onde é que é o polo dela, superior e inferior. Alteração da secreção, claro que vai diminuir a secreção, claro que vai diminuir a população de célula normal, claro que vai ter uma diminuição das células que secretam muco, que são as células caliciformes, porque elas não estão com condição de fazer o trabalho delas, seja ele qual for, tá? Então, alterações das células levam a alterações da arquitetura do epitélio. Então, tudo isso vai ficando aquele amontoado de coisa sem jeito, naquela maçaroca de células que nem obedecem mais o sinal de para. Não é para você multiplicar mais. Chega, ela desobedece e continua multiplicando sem parar, tá? Então, a gente tem uma mudança importante da arquitetura do epitélio, que obviamente vão ter consequências sistêmicas, né? Aqui eu coloquei uma imagem de um neurônio comunicando com o outro. E para que essa comunicação seja feita, é preciso de uma substância, né? Uma substância proteica advindo dos aminoácidos processados pela pepsina do seu estômago, que se ela não foi ativada, não tem jeito de clivar,
quebrar os aminoácidos para poder ofertar para esse neurônio produzir o neurotransmissor, entendeu? Então, essas bolinhas aqui, que são as comunicações entre o neurônio e outro, não vão aparecer, porque o neurônio não consegue sintetizar, porque não conseguiu chegar até ele a matéria-prima necessária à síntese do neurotransmissor. E aí que a gente vai ficar ou com uma dificuldade na transmissão do impulso por perda da bainha de mielina, por perda da vitamina B12, porque o estômago está incapaz de facilitar a sua absorção. Então, a gente não consegue transmitir o impulso nervoso e nem sintetizar o neurotransmissor. Agora, você adivinha qual vai ser o comportamento mental desse paciente, né? Então, ele vai aparecer com um comprometimento cognitivo leve, que é o início de uma demenciação, um esquecimento, uma falha de memória, uma alteração do status mental, seja de ansiedade, seja de depressão, porque faltam o quê? Os neurotransmissores certos, né? E a vida agitada, ela dá o seu toque final, né, na produção errada do que tem que acontecer. A absorção de nutrientes, é claro que tudo isso depende, né, da quebra do que você comeu em substâncias moleculares, de preferência atômicas, para que sejam passadas através da célula, porque senão não passa. Então, lá vem um paciente assim, magrinho, com dificuldade de ganho de musculatura, e você suplementando ele absurdamente, o treino correto, o personal se esforçando, o paciente se esforçando. E cadê a musculatura? Não tem jeito, porque o estômago estava pouco ácido, porque a gente danificou a célula parietal. Então, ela não consegue secretar o ácido clorídrico suficiente para ativar o pepsinogênio, para fazer a pepsina, para quebrar a sua proteína, para desfazê-la em aminoácidos, para poder cair na corrente sanguínea e chegar aqui no destino final. Então, a sequência de eventos, que a apresentação clínica, às vezes, do paciente é essa, e o ponto inicial de pesquisa é outro, tá bom? Esvaziamento gástrico é uma queixa frequente, mas o paciente não queixa que o problema dele seja gastrite, ele queixa que ele está desconfortável, meio balonizado, entendeu? Ele come alguma coisinha já... eu como muito pouco, doutora, meu problema nem é comida. Eu como muito pouco, eu já estou satisfeito, etc. Ele nem consegue analisar que já pode ser um distúrbio de digestibilidade, tá bom? Diabetes é uma consequência natural de uma dificuldade de processamento de alimentos mais complexos, como alimentos gordurosos, alimentos proteicos, que são realmente necessários, né? E a gente cai nos antialimentos, que são prontos, são simples demais, né? São hidratos de carbono, né? São carbonos ligados a hidrogênio de uma forma grande, né? Sequencial. Lá, carbono, cadê ele? Carbono ligado a hidrogênio, carbono ligado a hidrogênio, etc. E vai. Então, cadeias longas de hidratos de carbono, que são muito fáceis de ser quebrados, e aí o paciente vai automaticamente preferir esse tipo de alimento que não dá tanto desconforto, porque os outros que são mais complexos exigem mais de um estômago. Esse daqui não. Qualquer coisinha, quebra e virou glicose. Tá? Então, gente, isso é importante a gente entender que a preferência alimentar no paciente pode estar ligada à dificuldade de processamento de alimentos mais complexos, tá bom? A obesidade é uma sequência natural da aquisição de antialimentos, de alimentos tão rapidamente quebrados que não tem jeito de você usar aquela quantidade de glicose imediatamente. Então, ele vai ser armazenado, né? Essa quantidade de glicose excessiva, ela vai ser armazenada nos grandes bolsões, né? Nos grandes bolsões aqui do sistema, onde quer que caiba, a gente vai armazenar, tá? E aí, por quê? Porque a glicose foi rapidamente absorvida, disponível, e não vamos precisar daquele tudo de energia naquela hora, naquele momento. Então, eu tenho que pensar na sobrevivência. E se eu estiver estressado, e normalmente um paciente obeso, é um paciente com uma disfunção
emocional e que deve ser avaliada como tal, tá? O paciente começa a armazenar tecido inflamatório. Então, a inflamação, ela não é diferente numa articulação, de dentro de uma artéria, na garganta inflamada, numa bronquite, numa gastrite, não. A inflamação é a mesma cascata em todo e qualquer evento, não tem vários tipos de vias. A cascata inflamatória é uma só. Então, é um tecido que gera produção de mediadores, hormônios inflamatórios para todo o sistema. E o sistema entende que ele está inflamado. Então, está gastando energia do sistema para manter esse tipo de tecido, tá? E a gente vê que um paciente obeso é um paciente que tem um status mental alterado, que tanto levou ele a essa condição quanto a mantém. É um paciente inflamado, é um paciente que com certeza ele tem uma gastrite crônica e subclínica que a gente não está sabendo, mas que tem que pensar. É um paciente que está gerando mediador inflamatório para o sistema arterial, para o sistema osteomuscular, para o próprio cérebro, tá? Então é um paciente de alto risco. E a gente tem que ser avaliado, porque tem que entender assim, desse jeito, para a gente conseguir abordar com precisão o nosso paciente. A intolerância alimentar também é secundária à dificuldade de processamento, porque são várias furos na barreira, como a gente viu naquele modelo, né? As células começam a se inflamar e fazer uma espécie de vazamento celular que a gente chama de leaky gut, né? Leaky brain, qualquer vaso que inflama, ele é afastado, as células são afastadas uma da outra, que permite que o tecido, que as células de guerra, né, os leucócitos, entrem para o local onde está inflamado. Então, a intolerância alimentar, ela é secundária à inflamação do tubo digestivo, que processou, deixou de processar adequadamente proteínas que deveriam ter passado por dentro da célula e passaram intercelulares. E aí ativou o sistema imunológico, que já está ativado porque o paciente está estressado e uma condição mantém a outra. Então, assim, é muito importante. E quando a gente tem um nível de acometimento tão severo da mucosa, em que ela não consegue absorver ferro, ela não consegue absorver vitamina B12, ela não consegue absorver vitamina C, são substâncias essenciais ao funcionamento do sistema, a gente começa a ter que pular a via digestiva, né, e optar pela via venosa, tamanho comprometimento da superfície absortiva normal. Então, aqui a gente está vendo as pregas gástricas e essa bendita dessa H. pylori aqui, que ela só cresce aonde o ambiente for favorável ao crescimento dela. E onde é? Quando o pH está ácido, ou seja, todas as vezes, de novo, todas as vezes em que o pH do estômago, ele passa, tá, de 4, ou seja, o normal é que ele seja o quê? Menor que 2. E de preferência, o mais baixo possível, para ser o mais eficaz possível. Quando ela passa de 4, ou seja, ela é mais alcalino, então, assim, é uma festa das bactérias, porque ela não tem antagonista, entendeu? Ela não consegue ser esterilizada, então a gente tem uma super multiplicação bacteriana aí, e a H. pylori vai no bolo. Então, quando eu formei, em 94, ela era a causadora do câncer gástrico. E até hoje tem gente que acha que é, mas não é. Ela está no ambiente favorável ao aparecimento do câncer gástrico, que é um ambiente displásico, que é um ambiente alterado. O terreno alterou secundariamente a tanta, né, lesão, a tanta agressão simultânea perpetuada subclinicamente. Porque se não fosse subclínico, a gente não teria nada disso, porque o paciente ia apontar onde é que dói e a gente ia lá e iria tratar e orientar melhor. Então, a H. pylori está aí como uma das bactérias que cresce no estômago disfuncional. Fabricação de energia, logicamente, está comprometida. A gente aqui botou um terminal sináptico, né, onde tem que chegar os aminoácidos que vão fazer a produção dos neurotransmissores, que vão ficar aqui nessas vesículas. Isso aqui é um terminal sináptico, tá? Então, é o pontinho final do neurônio.
que a gente desenha assim, né? O desenho esquemático do neurônio, assim, estelar, com seu axônio e seus terminais sinápticos. Essas bolinhas aqui é onde sintetizam os neurotransmissores, é onde que chega a matéria-prima para ser sintetizado o neurotransmissor. Eles são armazenados e, de acordo com o sinal elétrico, eles são secretados aqui na sinapse para o neurônio seguinte, que é essa parte aqui, com os seus receptores, seja sensível e entre o neurotransmissor aqui para fazer a comunicação. Então, obviamente, se faltou matéria-prima para que a gente elaborasse o neurotransmissor, faltou comunicação. E se faltou estabilização de toda essa estrutura neuronal, que é dada especialmente pela as vitaminas do complexo B, assim, chefe de cadeia é a vitamina B12, vai faltar viabilidade neuronal. Então, vai faltar, além do neurotransmissor, a capacidade de transmissão, tá bom? Daí vem um cansaço crônico, né? Seu paciente pode chegar para você com essa queixa e você vai ter que inferir que isso pode vir, não é de um estresse do dia a dia, não. Isso pode vir da incapacidade de fabricar substâncias essenciais, né, ao cérebro, ao músculo, ao osso, às outras glândulas, à tireoide. Cadê o ferro para essa tireoide funcionar? Não tem jeito, porque o ferro não foi absorvido, porque você está diante de um paciente com gastrite crônica. Então, é preciso fazer um espectro de raciocínio muito grande e valorizar mais essa condição extremamente prevalente no mundo e bate na porta todos os dias de nós que cuidamos profissionalmente de um ser humano. Então, esse é um estômago seco, né, em que a espessura do muco acabou. Está cheio de pólipo, né? Cheio de estruturas aqui displásicas, que é um terreno pré-canceroso até para o leigo, dá para ver que mudou a arquitetura do estômago. Isso demora anos, mas a gente encontra isso frequentemente hoje em dia no nosso consultório, tá? E, infelizmente até em crianças. Agora, status mental. O status mental é um facilitador da desordem em si, porque você, se não está funcionando bem a cabeça, você vai comer substâncias que te deem uma sensação de recompensa, de prazer imediato, e que normalmente são anti-alimentos. Então, ele é tanto um fator de entrada de anti-alimento no sistema, ou seja, eu vou beber para esquecer um determinado problema, eu vou beber para relaxar, eu vou comer um docinho porque eu mereço. Né? Isso tudo são agressões adicionais. Eu vou fumar porque isso me relaxa, né? Eu estou no momento de prazer, etc. Então, isso mostra que a máquina está sendo comandada por alguém que está disfuncional. E vai fazer com que todo o sistema sofra a partir de uma disfunção de conduta. E, ao mesmo tempo, a gente inviabiliza, né, a interrupção desse ciclo, porque normalmente o paciente que está comendo errado, né, ele tem um quadro de depressão, de ansiedade ou de TDAH de base, e que a própria lesão cerebral vai fazer com que ele coma errado, tá? E o comer errado vai acionar e manter um estado de gastrite crônica. Então, a gente não consegue interromper esse ciclo, que seria de fácil interrupção, se a gente conseguisse, né, ensinar para o nosso paciente o que realmente está acontecendo, além de só proibir isso. É porque a gente não tem alternativa. Falta aquela análise do crédito que a gente tem, visto o que a gente gastou, né, nesse tempo todo. Então, a conduta clínica difere, né, grandemente entre a análise de crédito, tá, que a gente tem. Então, o que fazer perante uma displasia gástrica, uma displasia gástrica epitelial de baixo grau, é totalmente diferente do que resta para ser feito, né, numa displasia gástrica epitelial de alto grau. Porque aqui a gente tem recurso, porque ela é reversível. Não existe uma pílula mágica que a gente dê para o paciente, ou uma suplementação específica que a gente dê para o paciente, ele
cure. Não é um omeprazol, um pantoprazol, um lanzoprazol, uma vonoprazana que vai curar o paciente. Ele está sendo, o alvo aí é a anulação da secreção ácida gástrica, mas ele tem muito pouco, né, a colaborar com o estado de perpetuação de gastrite crônica. O ácido gástrico normalmente ele está baixo, porque a célula que fabrica ele está lesionada, que é a célula parietal. Então, aqui a gente está numa falta de alternativa, porque aqui é cirúrgico, tá? Então, a cirurgia está longe de ser uma alternativa, normalmente ela é a falta da alternativa, enquanto a alternativa está aqui, ó. Aqui a gente tem tempo de explicar para o paciente que ele pode reverter uma metaplasia, que ele pode reverter uma displasia, que ele não precisa, né, dar o próximo passo e cair ladeira abaixo. E aqui a gente faz a cirurgia, porque a gente tem que tirar esse pedaço que foi invasor, que já caiu na circulação, e torcer, né, cruzar os dedinhos para que uma célula maligna não tenha caído na circulação e se espalhado para a gente se defrontar com uma metástase meses ou anos depois. Tá? Isso é muito grave. A gente está com o paciente na mão e a gente tem que saber o que fazer. Então, lembrando de novo, de uma displasia leve para uma displasia moderada, é apenas a extensão do dano. Tá? A gente não caiu na submucosa, a gente não ultrapassou a membrana basal. Já uma displasia grave ou carcinoma in situ, a gente tem, né, uma proliferação e extensão muito grande, mas a gente ainda não ultrapassou a membrana basal. Ou seja, a gente ainda tem o domínio da situação. Isso é reversível, porque ainda tem células normais por aqui, tem essas cascudas revoltadas aqui, que a gente tem que diminuir a capacidade delas, ou seja, tornar o ambiente desfavorável à sua multiplicação, porque elas são adaptadas ao ambiente hostil. Se você recuperar o ambiente, quem vai estar adaptado é a célula normal. Então, a gente ainda tem o domínio dessa situação, apesar de ser mais difícil. Agora, aqui, a gente está correndo atrás do rabo, realmente, porque a gente tem uma extensão, né, das células revoltadas ou mais adaptadas com a sua invasão da sua mucosa e a gente só resta torcer para não invadir a circulação aqui. Então, além de tirar o pedaço, a gente ainda vai ter que contar com o fator sorte para que isso não implique em danos adicionais ao nosso paciente. Então, esse é o fim, e é com muito carinho da doutora Rosana para você que foi feita essa aula. Então, é muito importante que você siga a gente nos nossos canais, no YouTube é Doutora Rosana Simões, no Instagram é Dra Rosana Simões, tem o nosso site tudo aqui embaixo, e é muito importante a sua participação nessa troca de informação, esse questionamento, esse querer saber mais. A gente está prontinho para ensinar, está prontinho para trocar experiência. Se não concorda, deixa também um comentário, porque isso é muito valioso para a gente. Fique com a gente. Sempre um beijo.